O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Nesta primeira leitura de Emmanuel, temos que, assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que estejam em conformidade com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Após a leitura, então, desses 2 parágrafos, nós podemos, aqui neste grupo de estudos, observar que Emmanuel nos chama a atenção para a matéria em que estamos inseridos, como espíritos, sem nos darmos conta disso, meus amigos. Muitas vezes, estamos trabalhando e lutando quase que exclusivamente para uma conversão material, para as satisfações da vida terrena, de seus chamamentos irresistíveis. Ele ainda nos diz mais, que verifiquemos agora, no tempo presente, quais os frutos nossos pensamentos estão produzindo e também espalhando, pois já devemos saber do poder do pensamento guiando nossos atos e intenções. E também sabemos que muitos irmãos extraem trechos das mensagens do Evangelho para as distorcerem e para convencerem alguns de que essas verdades do Cristo são ilusões. Pensemos ainda que desviando a atenção, muitas vezes, daqueles que não estão atentos e outros que iniciaram recentemente a caminhada das mudanças, envolvidos que estejam, mesmo que superficialmente, com tais pensamentos, continuam dando preferência às sensações, como diz Emmanuel, perniciosas de toda ordem e tratando com indiferença as verdades renovadoras. Essas pessoas optam então pelas ilusões do mundo. Voltamos então ao Emmanuel, que nos diz: raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes levianos vasto campo de observações pouco dignas. Nesse trecho, então, de Emmanuel, podemos observar que muitos correm os olhos sobre o Evangelho, mas ficam na superficialidade, como está nos dizendo Emmanuel. Mas o Evangelho, ele é um tesouro que precisa ser buscado e, ao encontrá-lo, deverá ser aberto e estudado com afinco. O Evangelho é evangelizar-se, é amar-se, é amar uns aos outros. Essa obra divina precisa ser implantada dentro de nós. A mensagem de Jesus, dos espíritos superiores, precisa ser entendida como a verdade universal. E como sabemos, amigos, se estamos no caminho certo? Como sabermos? Como interpretarmos o Evangelho como deve ser? Como o nosso Pai assim espera de nós? Atentarmos, como disse a Martinha, para as nossas atitudes e se elas estão realmente favorecendo somente a nós ou a todos os que nos rodeiam. As nossas atitudes já promovem algum bem para o outro, para o nosso próximo? E aqui Emmanuel coloca um questionamento. Quantos olhos passam por ele, pelo Evangelho,
apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos? Então, Paulo, essa pergunta de Emmanuel nos leva a um pensamento que realmente quantos leem as mensagens do Cristo sem as suas palavras lhe tocarem o coração? Mensagens que não produzirão nenhuma reflexão. Passar os olhos não é suficiente, meus amigos, para angariar conhecimento e levar para o aprendizado da vida. E nós sabemos, não é, Martinha, que muito do que o Cristo falou tem de início duas dificuldades básicas para o real entendimento. Primeiro, a própria língua, ou seja, a língua em que foi falado e as várias traduções até chegar a nós, hoje, 2000 anos depois. Este é um primeiro empecilho, uma primeira barreira que pode distorcer o que foi dito. E o segundo ponto é justamente levar as palavras ao pé da letra, sem interpretar essas palavras com profundidade. Então, as pessoas que fazem essa leitura apressada, elas incorrem em duplo erro, em duplo engano. E, a partir daí, como diz Emmanuel, passam a criticar, a deformar, a desvalorizar o conteúdo do Evangelho. É por isso, então, Paulo, que com pressa e com inquietação, será muito pouco provável que venhamos a guardar de fato, ou até mesmo introjetarmos, então, quaisquer leituras ou conversas que venhamos a ter sobre o Evangelho. O simples e o descompromissado passar os olhos, então, precisa mudar de fase, progredindo para estudos mais sérios e aprofundados, como tu acabaste de falar, esse convite de também olhar lá para o passado e ver como é que era. E trazer o Evangelho para os dias presentes, atuais. Esses estudos aprofundados, então, de investigação. Aprofundar esse conhecimento. Desta forma, iremos desvendando e esmiuçando esses reais significados das lições do Evangelho para o nosso dia, para o dia atual, para a vida. Você vê que pode haver uma grande distorção sobre as mensagens, porque existem palavras, meras palavras isoladas, que hoje têm um sentido, mas que lá atrás, há 2000 anos, tiveram outro sentido completamente oposto. Por exemplo, como demônio, o daimon, que vem lá do grego, são espíritos, mas de alguma forma se colocou o daimon como demônio, como sinal de um espírito ruim, malévolo, e não é. O sentido original lá no início era de simplesmente espíritos. Houve uma distorção de tal modo no correr do tempo que hoje nós nos referimos a esses espíritos maus como demônios, que na verdade nunca existiram. São espíritos inferiores, não é isso? Ai, Paulo, e aí quem lê não atenta. Ele quer que nós leiamos e ficamos atentos. É que a pessoa precisa ser um estudioso da doutrina, não basta ser só um mero leitor de passagem. Estudos em grupos também, Paulo. É porque estudar sozinho ainda posso vir com as dúvidas e as interpretações. Fora os dois enganos que eu citei, esse é um grande e importante, é o terceiro, ler sozinho, sem apoio de ninguém. E também eu gostaria de trazer um outro exemplo, uma pergunta, na verdade. Como está a nossa evolução moral? Por que essa pergunta? Quando ouvimos a indagação de Jesus, quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Estamos sendo convidados a fazermos uma análise de consciência, uma revisão interna de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. E essa análise, tal como um estudo sério, não pode ser superficial e apressada. Com o passar dos olhos pela nossa consciência, temos que nos aprofundar.
Quando lemos algum trecho do Evangelho, passando só os olhos, como sendo algum tipo de obrigação, apressados em dele nos livrarmos a fim de nos entregarmos a tantas outras tarefas de ordem material, podemos até pensar que entendemos a mensagem lida. Lê do engano. Muito bem. E, no entanto, Regina, basta que logo à frente nos deparemos com alguma situação que exige um comportamento ou decisão acertados, fatalmente nos faltará o melhor entendimento, a melhor avaliação, enfim, a melhor ação e, uma vez mais, vamos nos ver atirando a primeira pedra em alguém. Por isso, antes de julgarmos qualquer fala do Cristo, deveremos refletir e introjetar anteriormente as lições do próprio Evangelho, já que este é apenas um primeiro questionamento que devemos nos fazer. Pois é, Paulo. Possivelmente tenhamos tão somente passado os olhos inquietos, apressados e irresponsavelmente sobre as páginas do Evangelho. Mas, entendendo que todas as mensagens do Cristo se aplicam às nossas vidas, diariamente, temos a oportunidade de exercitar ao menos algumas das tantas lições deixadas pelo Mestre. Você vê, Martinha, que já fizemos alguns programas sobre as parábolas. As parábolas são um festival de desentendimento, de confusão e dúvida para muita gente. Muitas pessoas, inclusive algumas já falaram conosco, a respeito de terem ficado deslumbradas com a análise que fizemos das parábolas, análises profundas, completas, longas, porque numa passada de olhos apressados, as pessoas não entenderam nada da mensagem. É isto. Este é o grande dilema, né? Que o Cristo, as suas palavras e o Evangelho enfrentam no mundo moderno, né? Tudo é muito veloz, tudo é ao pé da letra, ninguém se aprofunda e muitas vezes não se aprofunda também por falta de capacidade intelectual. Fica difícil, então, querer colocar em prática esse entendimento que é superficial, então. Então, se nós também pensarmos, ou melhor, nós já sabemos que são verídicas todas as lições do Cristo, distorcidas em um tempo atrás por nós e ainda mal interpretada também. E mesmo assim, né, Paulo e Regina, quando nós trazemos uma das parábolas para os nossos programas, que são enriquecedoras primeiramente para nós, como são bonitas as histórias do Mestre Jesus para enriquecer o nosso caminho e também nos instigar, então, a buscar saber mais e entendê-las com clareza. Basta, meus amigos, que comecemos a explorá-las, então, e já iremos, então, nos ver enquadrados em inúmeros tropeços, enganos e malfeitos, porque as parábolas trazem diversos personagens e nós, com certeza, nos enxergamos nestas passagens. Então fica a pergunta: se o Evangelho, se as palavras de Jesus e todas as obras da doutrina espírita convergem para os mesmos ensinamentos, por que não nos servimos desse alimento tão generoso que nos pode guiar os pensamentos e os atos nas melhores direções? E voltemos novamente à mesma pergunta, amigos. Por que correr o risco de cometermos tantos erros, de magoarmos tantas pessoas, de nos entristecermos por suas faltas em relação a nós, se podemos evitar todos esses constrangimentos entre nós e os outros, adotando então os comportamentos mais adequados e respeitosos, todos eles sobejamente explicitados nessas obras? Pois então, Regina, são essas as perguntas que devem estar sempre povoando nossos pensamentos. Certamente, tais questionamentos estarão sempre diante de nós em todas as experiências que vivenciarmos nas relações com as pessoas. Precisamos então ter esse discernimento, esse cuidado de estarmos sempre atentos às nossas necessidades, como igualmente
às necessidades dos outros. E continuemos então com Emmanuel, que nos diz: alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a desperdiçar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Percebamos aqui, meus amigos, que Emmanuel mais uma vez faz um chamado. Além dos que passam pelo Evangelho apressados e inquietos, temos também os que aprazem-se em disseminar mensagens deformadas, distorcidas, semeando o contraditório, gerando inquietações, muitas vezes dizendo falsamente entendê-las para divulgarem ensinamentos equivocados ou zombeteiros, absolutamente irresponsáveis, para então se beneficiarem de alguma forma desse caos intencional, aproveitando-se então da ignorância, da ingenuidade ou até mesmo preguiça das pessoas. Martinha, podemos dizer que além dessas tantas distorções mal intencionadas, também tentam introduzir nas mensagens do Evangelho erros onde não existem, visando implantar dúvidas e inseguranças nos corações tão necessitados, os afastando das boas palavras e dos ensinamentos e orientações do Cristo. Pois é, e vem mais um chamamento do Emmanuel, que nos diz que a recomendação de Jesus, no entanto, ela é infinitamente expressiva, quando ele diz: quem lê, atenda. Como você já citou, palavras de Jesus que está em Mateus capítulo 24, versículo 15, ou seja, quem lê, atenda àquilo que foi lido, atenda ao conteúdo da mensagem. E Emmanuel ainda continua dizendo: é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de brincadeiras infames, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. Então, podemos dizer que quando estudamos as obras de Kardec e as obras complementares, percebemos que deixamos escapar muitas mensagens numa primeira leitura. E aí é que entra, Martinha, aquilo que você acabou de citar, o trabalho em grupo, não é mesmo? Sim, Paulo. Isso acontece de fato, deixarmos passar muitas coisas, e a importância dos trabalhos e dos estudos em grupo. Um exemplo claro nós podemos dar, então, é quando estudando qualquer obra da doutrina, nos parece termos entendido plenamente algumas questões propostas. Ou então, ocorre que o mesmo tema, abordado tempos depois, se nos apresenta totalmente novo, diferente, mudado e bastante mais inteligível. Isso já me aconteceu diversas vezes. Acontece a todo momento nos nossos grupos de estudos, né? Por exemplo, existe um grupo em que eu e a Regina fazemos parte, em que a pessoa já deve ter lido o Evangelho algumas 10 vezes nos últimos 30 anos. E, de repente, num trecho em que em grupo estamos discutindo, a pessoa perplexa para e diz: mas não é possível, como eu nunca tinha entendido desta forma. Ou seja, são aquelas leituras apressadas, aquele correr de olhos, né? Aquela coisa da quantidade antes que a qualidade. Já li 10 vezes. Aí você pensa, já li 10 vezes? É uma notícia que nos diz: sou catedrático no assunto. Não. Leu 10 vezes, mas estudou quantas? Eu diria que além disso tudo que vocês estão trazendo, a gente também poderia analisar da seguinte maneira: naquele momento que eu li este Evangelho há tanto tempo atrás, eu ainda estava, vou dizer espiritualmente, intelectualmente, aquém de entendê-lo. E que 1 ano, 2, 3, 10 depois, eu evoluí de alguma certa forma, então eu introjeto aquela mensagem do Cristo de outra forma. Quem sabe
nós não tenhamos esse tipo de ensinamento no Evangelho. E em todas as obras, em todas as leituras que a gente faz, a gente lê uma vez, capta daquela forma. Dali a pouco você vem e repete aquela leitura, se abre mais uma janelinha, digamos assim. Então, uma janela de entendimento. Um outro fator, Martinha, Paulo, importante que devemos considerar é que o estudo em grupo, onde as opiniões e pontos de vistas variados acabam por ampliar o escopo dos entendimentos que antes feito, como vocês citaram, solitariamente, se resumia apenas no meu próprio entendimento. E já num grupo de estudos, ele amplia. Quando estou só, é um fruto da minha limitação cultural ou mesmo intelectual. Exatamente. Bom, voltemos então ao Emmanuel, que nos diz: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Ai, o nosso Pai com tantas coisas maravilhosas. E aí o Espiritismo, meus amigos, nós já sabemos que é uma filosofia. Então, filosofia é o quê? É a busca do conhecimento. Precisamos buscar, perguntar, questionar e entender. Emmanuel nos diz que o maior arrependimento de um espírito desencarnado é a constatação do tempo perdido. Então, a encarnação é presente divino que oferece a chance de refazer a caminhada que deve ser feita nas trilhas do bem, tanto para a nossa própria vida e como para a dos outros. Que então abrir-se-ão as chances para ascendermos moral e espiritualmente. Esse é o caminho. Essa ascensão, amigos, poderá ser alcançada com maior rapidez se compreendermos, interiorizarmos esses ensinamentos divinos, doando-os às nossas vidas ainda aqui no plano material. Os manuais e as chaves para abrirmos esse tesouro maravilhoso já existe e nós sabemos onde está. Basta que queiramos, que tenhamos a vontade de buscá-lo e dele nos servirmos. Regina, Paulo, então devemos nunca perder de vista os ensinamentos do Evangelho. Meus amigos, portanto, quem lê, primeiramente, entenda. E então, atenda.